A mensagem de hoje, o tema dela é Ele nos comprou. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso 20. Nós vamos ler. Diz assim: porque Ele nos comprou por alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Agora 1 Coríntios capítulo 7, verso 23, diz assim: fostes comprados por um bom preço, não vos façais servos dos homens. Aleluia! Comprados por um bom preço. Jesus nos comprou. Você é valioso. Amém? Você é valioso. Existe uma coisa que a gente chama de valor. Antes de você dar um preço por algo, você vê o valor daquela coisa. O valor é mais importante do que o preço. Porque o que vai determinar o preço é o valor do que você vai comprar. Se for uma coisa qualquer, você não vai pagar um preço alto. Você diz, não vale isso aí não. Tem mulher que gosta de comprar, quando vai comprar, elas diz logo, não vale esse preço aí não. Porque elas não estão vendo valor naquilo que elas irão comprar. Agora, quando você olha e você vê valor, você diz, vale esse preço aí. Porque isso aí tem valor. Amém? Tem valor. Você paga o preço de acordo com o valor. Com o valor. Por isso que as pessoas sempre dizem que coisas de marca é mais caro. Porque aquilo tem um valor maior sobre aquele produto. Amém? Quando Jesus veio a este mundo, Ele olhou para você, Ele olhou para mim, Ele olhou para cada um de nós e Ele viu o nosso valor. Ele olhou para você e Ele viu o teu valor. E Ele disse, o valor deste homem, o valor desta mulher é alto. É alto. Por isso o preço que tem que ser pago é um preço alto. Olha que tremendo. Ele nos comprou. Queridos, a cultura na Bíblia de compra é muito antigo. É muito antigo. Desde o Antigo Testamento você vai ver Deus comprando. Quando o povo do Senhor estava lá no Egito, escravo, por 400 anos, eu quero que você abra comigo esse texto, vamos ler. Êxodo capítulo 6, é melhor a gente lendo, para você entender melhor. Êxodo capítulo 6, verso 6 e 7. Que diz assim. Você encontrou? Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrei da servidão e vos resgatei com braço estendido e com juízos grandes, e eu vos tomarei por meu povo, e serei o seu Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Ele nos comprou. O povo estava escravo no Egito, o povo estava oprimido, o povo estava debaixo de cargas, e Deus diz assim: eu ouvi o meu povo, e eu desci para resgatar eles.
Eu desci para libertar eles. Eu desci para tirar eles da escravidão. Que tremendo. Então, a questão de compra é muito antigo. Havia na cultura antiga os mercados de escravos. O que era o mercado de escravos? Era onde os proprietários de escravos colocavam ali os escravos para serem vendidos. E aí os compradores chegavam ali, olhavam aqueles escravos, e eles olhavam se o escravo era forte, eles olhavam os dentes dos escravos, eles olhavam se o escravo estava saudável, se não tinha nenhuma doença, pedia até para ficar nu o escravo. Eles olhavam ele por completo, e os donos dos escravos ficavam observando. O escravo que era mais analisado pelos compradores, o escravo que era mais tocado, observado, ele já separava aquele escravo ali. Aí começava o leilão dos escravos, vinha trazendo escravo por escravo, e os donos dos escravos já sabiam, o escravo tal foi o mais olhado, então ele vai ser o mais valioso aqui hoje. E aí eles iam colocando os escravos ali, e as pessoas iam dando seus lances, as pessoas iam oferecendo valor por aquele escravo. Quando chegava o escravo que foi mais observado, o lance era maior, o lance era mais alto. Então, porque eles sabiam que aquele escravo era mais desejado, era o lance mais alto. E aí, de acordo com o lance, era arrematado o escravo. Aquele escravo agora foi comprado, pertencia àquela pessoa que o comprou, pertencia àquele comprador. Quando a Bíblia fala a respeito dessa compra que Jesus fez por nós, é semelhante a essa ideia de mercado de escravos. Paulo diz assim: você foi comprado por um alto preço. Ele nos comprou. A ideia que o apóstolo Paulo fala é a mesma coisa. Nós éramos escravos, estávamos ali como se fosse em um leilão, e Jesus veio. Jesus olhou para você, Jesus olhou para cada um de nós, e ele disse assim: você é valioso para mim, você é valioso para mim, e eu vou dar o mais alto lance por você hoje. Eu vou dar o mais alto lance, que ninguém vai se igualar ao lance que eu vou dar por você. Assim foi. Jesus chegou e ofereceu o lance mais alto. Qual foi o lance de Jesus? A própria vida dele. Ele disse: eu vou dar a minha vida por esse escravo aí. Amém? Jesus olhou para você, olhou para mim e disse: eu vou pagar o mais alto preço por essa mulher. Eu vou pagar o mais alto preço por esse homem. A minha vida eu vou dar por ele. A minha vida eu vou dar por ela. Ele nos comprou. Abra por favor a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 1 verso 18 e o 19. No finalzinho da Bíblia você vai encontrar 1 Pedro capítulo 1 verso 18 e verso 19. Vamos ler. Você encontrou? Diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Verso 19, olha aí, com o que você foi comprado? Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado.
Diga glória a Deus. Diga: eu fui comprado com o precioso sangue de Cristo. Agora abra comigo Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Capítulo 3 de Gálatas. Verso de número 13 e 14. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Amém? Jesus foi para a cruz. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se ofereceu na cruz por nós, para derramar o seu sangue precioso. Agora abra comigo, por favor, a sua Bíblia em 1 João capítulo 4. Por que ele fez isso? 1 João 4, verso 9 e 10. 1 João, finalzinho da Bíblia, versículo de número 9 e 10 diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós o tenhamos amado a Deus, mas ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Ele enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Diga glória a Deus. O preço que Jesus pagou por nós foi alto. O preço que ele pagou foi o preço da própria vida na cruz, para nos resgatar do pecado e da morte. Diga: me resgatar do pecado e da morte. Foi esse o preço que ele pagou por nós, para nos resgatar do pecado e da morte. Existem duas palavras que têm um sentido muito forte. A primeira palavra é a palavra redenção, e a segunda palavra é a palavra remissão. Quero ler com você alguns textos a respeito dessas duas palavras. Abra comigo, por favor, Colossenses 1, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Colossenses, capítulo de número 1, versículo 13 e 14. Diz assim: ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Quero destacar esse versículo 14. Leia comigo de novo ele. Em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. As duas palavras estão aqui: redenção e remissão. Qual o significado dessas duas palavras? Redenção é resgate. Redenção é tirar você de um lugar. Jesus fez por mim e por você redenção. Ele nos resgatou. Amém? Redenção fala de pagamento. Ele pagou o preço por nós para nos tirar de um lugar
E qual foi o lugar? Versículo de número 13. Aqui diz assim: Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Redenção. Ele pagou o preço para nos tirar das trevas para o seu reino. E remissão. O que significa remissão? Remissão quer dizer tornar inocente. Remissão quer dizer que eu agora torno alguém justo. Não deve mais nada. Olha que interessante. Eu era um escravo, você era um escravo, preso no pecado. Jesus chega, paga o preço por nós. Agora ele diz assim: você não deve mais nada. Remissão. Amém? Você não deve nada. Olha o capítulo 2 de Colossenses, versículo 13. Diz assim, 13 e 14. Quando vós estavas mortos nos seus pecados e na incircuncisão da vossa carne, Ele nos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Verso 14, olha como esse versículo é tremendo. Havendo riscado a cédula que era contra nós, que constava das ordenanças passadas, Ele atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Que poderoso! Havia uma dívida, havia uma cédula na mão do diabo, que era o nosso pecado, que dava a ele o direito de nos acusar, de dizer que ele era o nosso dono. Jesus chegou, pagou o preço, fez redenção. E depois que ele fez redenção, ele faz remissão. O que é a remissão? Você não deve nada. Eu paguei por você a conta. Você não deve mais nada. Você é inocente. Você é justo. Você não deve nada. Redenção e remissão. Jesus fez por mim e por você. Diga aleluia. Abra comigo Efésios capítulo 1, verso 7. Efésios 1, 7. Efésios 1, versículo 7. Diz assim: em quem temos a redenção, que é o pagamento, pelo seu sangue, e a remissão das ofensas, quer dizer, tornado justo, tornado inocente, segundo a riqueza da sua graça. Olha que maravilha. Em quem nós temos a redenção, que é o pagamento pelo seu sangue, e a remissão das ofensas. Você não tem mais ofensa nenhuma, você não tem mais nenhuma dívida, foi rasgado a cédula que era contra você. Agora vamos para Hebreus capítulo 9 e o verso 12. Hebreus 9, versículo 12. Hebreus 9, 12. Diz assim: mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Jesus ofereceu um único sacrifício. Qual foi o sacrifício? A própria vida dele. Amém? E por fim, abra comigo Mateus capítulo 26 e o verso 28. Mateus 26, versículo 28. Diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Diga aleluia. Ele derramou o sangue dele por mim e por você, para remir, para nos tornar inocentes diante de Deus,
pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, eu e você fomos tornados inocentes diante de Deus. Diga aleluia. Amém? Se coloque em pé em nome de